Aí, gravando. Agora a nossa 34ª aula, que é sobre a unção dos enfermos, que é o outro sacramento, né, conhecido como sacramento de cura, né? A gente falou nas duas últimas aulas sobre a confissão, né, o sacramento da confissão, a penitência, e hoje a gente vai falar desse sacramento que talvez seja o sacramento, digamos assim, menos famoso, né, menos conhecido, né, mas que tem uma grande importância, assim como todos os outros, né, na nossa vida espiritual. Começando, como sempre, aqui pela nossa perguntinha aqui do Catecismo, né? Como é vivida a doença no Antigo Testamento? Então, ele aborda um pouco, né, como que, desde o Antigo Testamento, o homem lidava com isso, né? Então, no Antigo Testamento, o homem doente experimenta os seus limites e, ao mesmo tempo, percebe que a doença está ligada misteriosamente ao pecado, né? Então, há essa relação, às vezes até mal compreendida, né, da doença com o pecado, como se a pessoa é doente ou tem alguma deficiência, alguma coisa, porque pecou ou porque algum dos seus pais pecaram e tal, né? Mas os profetas intuíram que a doença podia ter também um valor redentor em relação aos próprios pecados e aos dos outros. E não que ela seja, não que ela fosse uma punição pelos pecados, mas sim que ela é enfim, é uma situação real que existe, né? Que o homem precisa lidar com ela, mas que ela pode, a partir dela, pode se tirar um valor redentor em relação aos seus próprios pecados e os dos outros, né? Assim, a doença era vivida perante Deus, da qual o homem implorava a cura, né? Bom, então, com esse sacramento, né, que é um sacramento de cura, né, não é conhecido à toa com esse nome, a igreja acode na ajuda aos seus filhos, que começam a estar em perigo de morte por doença grave ou velhice, né? O sacramento da unção dos enfermos proporciona ao cristão a graça para vencer as dificuldades inerentes ao estado de enfermidade grave ou velhice, né? Então, na verdade, existe um grande número de mal entendidos com relação ao sacramento da unção dos enfermos, né? Antigamente era até muito chamado de extrema unção, né? O que é até uma nomenclatura negativa, assim, porque faz com que as pessoas não compreendam o significado completo do sacramento, né? Então, assim, o sacramento da unção dos enfermos, ele não é especificamente quando a pessoa já está ali agonizando à beira da morte, né? Na verdade, o ideal é que ele seja recebido pela pessoa antes de estar numa situação dessa, né? A pessoa idealmente precisa estar consciente, né? Então, assim, o quanto antes percebe-se uma situação de enfermidade ou de velhice, ou seja, fragilidades que, por exemplo, a gente estudou lá nas primeiras aulas, né, que o ser humano ele é alma e corpo, né, e que a nossa alma é espírito. Então, assim, a nossa alma e o nosso corpo eles estão plenamente relacionados, né? Então, às vezes, uma dor corporal ela pode influenciar em algum aspecto da nossa alma e muitas vezes o contrário, né? Alguma dor ou algum sofrimento na alma pode acabar refletindo no corpo, né? Que a gente chama de somatizar, né? E o contrário também acontece. Então, assim, quando nós estamos doentes ou muito idosos, com alguma limitação, com algum sofrimento corporal, físico, isso pode nos, digamos assim, baixar nossa guarda contra os ataques do inimigo, né? Então, o inimigo ele também está atento a isso, né? Essas fragilidades trazidas muitas vezes por situações de doença, né? Então, para que a situação de doença não se torne uma porta de entrada para o pecado, para o afastamento de Deus, é que serve o sacramento da unção dos enfermos, né? Então, a igreja acode na ajuda dos seus filhos que começam a estar em perigo de morte por doença grave ou velhice, né? Então, esse sacramento vai proporcionar ao cristão essa graça de vencer as dificuldades inerentes ao seu estado e de, independente da situação que esteja passando,
que na verdade possa extrair muito bem daquilo, né? E se for para o bem da salvação daquela alma, né, para o seu bem espiritual, pode ser que a unção dos enfermos também seja um caminho para trazer, né, a cura física, né? Mas isso não é obrigatório. Pode acontecer ou não, né? É Deus quem sabe o que é melhor para cada um. Então, uma coisa que deve preocupar qualquer cristão é receber esse sacramento, ele ou algum familiar ou amigo, no momento oportuno, valorando a ajuda que pode prestar ao que necessita. Então, às vezes, até muitas famílias, até católicas, acabam negligenciando essa questão do sacramento da unção dos enfermos. Então, assim, até mesmo uma pessoa muito idosa, ela não precisa estar assim, doente no sentido assim, de estar incapacitada numa cama, alguma coisa do tipo. Não, mas sei lá, às vezes uma pessoa com 90 e tantos anos, ela pode receber a unção dos enfermos, né? Porque ela já tem uma situação de debilidade em função da velhice, por mais saudável que aquela pessoa possa ser, né? Pode ser que um dia ela vai dormir e no dia seguinte ela não acorda, né? Então, ela já recebeu o sacramento que vai prepará-la para o dia derradeiro do encontro com Cristo, né? E prepará-la para a vida eterna. O cristão perante a enfermidade e a morte. Para enfrentar com dignidade e proveito esse momento da vida, Deus socorre o cristão com a unção dos enfermos, remédio e ajuda poderosa para suportar com Cristo a enfermidade e sair ao encontro da morte fortalecidos com a graça especial do sacramento, né? Então, a gente viu, né, que cada sacramento possui uma graça específica, né? Então, essa é a graça específica do sacramento da unção dos enfermos, né? Deus quis que nós fôssemos amparados por sua graça de forma mais específica nesse momento tão importante na vida de qualquer pessoa, né? Que é a proximidade da morte, né? Uma enfermidade, principalmente quando é uma enfermidade mais grave, ou seja, a gente aumenta a nossa possibilidade de que o nosso fim esteja próximo, né? O nosso fim nessa terra esteja próximo. Então, digamos assim, é uma baita de uma oportunidade que Deus nos dá para que nos preparemos bem para, se for o momento, que cheguemos ao encontro da morte fortalecidos, né? Com essa graça especial. A prudência cristã sugere que devemos estimar e desejar esse sacramento como uma oferta da misericórdia de Deus, né? Então, que a gente possa pedir também a Deus na nossa oração, que nós possamos ter essa oportunidade, quando for a nossa hora, de não morrer subitamente, mas sim ter essa oportunidade de receber esse sacramento, né? Além dos outros sacramentos também, né? Como a confissão e a Eucaristia, que geralmente são recebidos juntos também, né? Vamos dizer, a gente entra em contato com o sacerdote pedindo o sacramento da unção dos enfermos para uma pessoa que esteja doente ou bastante debilitada pela idade. Aí, geralmente, assim, a pessoa estando consciente, né, o padre vai dar a confissão para ela, a pessoa vai se confessar, depois ela recebe a unção e a Eucaristia. Caso ela não possa, né, se deslocar para a igreja para participar da missa, ela pode receber a Eucaristia em casa também, né? Então, não estaria mal pedir todos os dias o favor de receber devidamente o sacramento da unção dos enfermos e comunicar isso às pessoas, né? Aos nossos familiares, né? Enfim, quando os familiares são também professam a mesma fé que nós, é um pouco mais fácil, né? Mas mesmo que não seja, né, que a gente busque explicar a importância dos sacramentos, né, que no caso de uma necessidade nossa ou de outros familiares que às vezes a gente não tem nem acesso, às vezes moram em outra cidade, que alguém se lembre, né, de chamar o sacerdote para dar a unção dos enfermos àquela pessoa que esteja enferma ou muito debilitada. Bom, né, a gente já falou um pouco, mas entrando com mais detalhes, o que é a unção dos enfermos? Então, nos últimos momentos da existência, o demônio monta a grande batalha. A alma necessita, então, de auxílios especiais, que foi o que eu falei, né? Então, o inimigo, ele se aproveita desses momentos em que a gente está mais debilitado fisicamente e acaba trazendo uma maior debilidade para a nossa alma.
na nossa luta, na nossa batalha espiritual, né? Algumas pessoas, até por uma tendência relacionada a temperamento, personalidade, podem se abater demais com uma ocorrência de uma doença, né? Então, o sacramento da unção dos enfermos, ele vem em nosso auxílio, né? Nessa ajuda, nessa batalha. Então, esses auxílios foram vinculados por Jesus Cristo à unção dos enfermos, sacramento instituído para o alívio espiritual e também corporal do cristão gravemente enfermo. Então, por esse sacramento, o cristão une-se a Jesus Cristo para ter os mesmos sentimentos que ele teve perante a dor e a morte, né? Então, aquela alma se prepara, né, e se fortalece, assim como Cristo, né, teve esses sentimentos e essa força, né, diante da dor e da morte. Através desse sacramento, Deus nos dá essa graça para que enfrentemos da mesma forma, né? A gente vê em vários momentos dos evangelhos, né, como que Deus se compadecia dos enfermos, né? Operou várias curas físicas, né? Mas no final das contas, a grande preocupação de Cristo era a cura espiritual daquelas pessoas, né? Que além da preocupação que ele tinha, lógico, com todos, para que todos se salvem, né? Tanto naquela época como hoje e para sempre, né? Mas a preocupação com os enfermos é maior ainda, justamente por isso, né? Porque eles estão numa situação mais frágil, né? Do ponto de vista também espiritual. Então, e foi o próprio Cristo que instituiu esse sacramento, né? Foi instituído por Cristo, embora o promulgasse o apóstolo São Tiago, que mostra a tradição da igreja quando diz: está entre vós algum enfermo? Chame os presbíteros da igreja e estes façam orações sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. A oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o aliviará. Se estiver com pecados, ser-lhe-ão perdoados. Ou seja, esse trecho da carta de Santiago é o que, digamos assim, mostra mais claramente a instituição do sacramento da unção dos enfermos. Mas, a partir daí, a gente entende também que já era uma tradição desde o início da igreja, ou seja, fazer o que Cristo fazia ao encontro dos enfermos, né? De dar essa bênção especial que pode trazer também a cura do corpo ou não. Mas a intenção principal é justamente o perdão, o fortalecimento espiritual e o perdão dos pecados. Aqui já nesse slide já explica isso que eu ia falar agora também. Que são os efeitos do sacramento, né? Então, o primeiro deles é a união do enfermo à paixão de Cristo. Ou seja, aquela alma se une à paixão de nosso Senhor Jesus Cristo e recebe a graça de ter os mesmos sentimentos que ele teve a lidar com essa situação, a situação mais extrema de dor e sofrimento de Cristo, né? Um outro efeito do sacramento é o consolo, a paz e o ânimo para suportar cristamente os sofrimentos, ou seja, para que aquela alma, independente do que venha a acontecer, do ponto de vista da sua doença física, que ela possa estar sempre consolada, em paz e com ânimo para enfrentar todos os sofrimentos que porventura possam vir. O perdão dos pecados se não pode confessar-se, e contanto com que se arrependa das suas culpas, ao menos com dor de atrição, né? Pode haver situações que a pessoa está doente, enfim, e por algum motivo ela não pode se confessar, não sei. Agora é até um pouco difícil para mim, né, pensar em algum exemplo, mas eu imagino talvez uma pessoa que sofra de perda de memória, né? Por exemplo, ela está consciente, mas talvez ela não vai ter uma plena capacidade de se lembrar dos seus pecados, por exemplo, né? E contar, né? E tal. Mas ela tem a capacidade de se arrepender, né? Pelo menos com a dor de atrição, né? Lembra que, como a gente viu na aula passada, que aquela é o arrependimento imperfeito, né? É a dor pelos pecados imperfeita, mas que já é suficiente para o perdão na confissão. Então, num caso excepcional que a pessoa não possa receber a confissão, o próprio sacramento da unção dos enfermos também pode perdoar os pecados daquela pessoa. Ou no caso da pessoa inconsciente também, que ela vai receber, a gente vai ver aqui logo embaixo, ela pode receber
o sacramento uma pessoa inconsciente, mesmo que o padre não tenha certeza que ela está viva, mas também não tem certeza que está morta. Então, o que se chama é que a pessoa recebe o sacramento sob condição, ou seja, caso ela esteja viva, aquele sacramento é válido. O sacramento não recebe uma pessoa morta, né? Só pessoas vivas. Então, o sacerdote dá o sacramento sob condição, se chama. Então, um outro efeito que pode ser obtido é o restabelecimento da saúde corporal, né? Se convém a saúde espiritual, ou seja, se é conveniente para que aquela alma se salve, que ela também se recupere da sua saúde corporal, né? Pode ser que Deus queira que o sacramento da unção dos enfermos também traga esse efeito, né? Então, por isso, não é preciso esperar para administrar o sacramento quando a pessoa já está em agonia, foi como eu falei, né? O lógico é que esteja plenamente lúcido. Então, assim, o ideal é que chame enquanto a pessoa ainda está lúcida. E aí ela pode se confessar, pode receber a unção, pode receber a comunhão, né? Então, são mais graças específicas de cada um dos sacramentos. Contudo, se perdeu já o conhecimento, tem direito a que se lhe administre o sacramento ainda sob condição, na dúvida se ainda vive, né? Como eu expliquei. E também, esse sacramento é uma preparação para a passagem para a vida eterna. Então, caso realmente, né, Deus queira que o desígnio daquela pessoa seja realizar sua Páscoa, né, o término da sua vida terrestre, que ela esteja muito bem preparada para isso. E como se administra esse sacramento, né? A gente viu que todos os sacramentos precisam de uma matéria e de uma forma para que se realize, né? Que são as indicações visuais, sensitivas, né, dos sacramentos, né? Então, o essencial da celebração, igual aos outros sacramentos, é a aplicação da matéria, que no caso são os santos óleos, né? Os óleos que são abençoados lá na missa da Quinta-feira Santa pelo arcebispo, pelo bispo da diocese, e a forma, que são as palavras que pronuncia o ministro enquanto unge um enfermo, né? Então, o sacerdote unge com óleo benzido, que é o azeite de oliva consagrado pelo bispo, a fronte, as mãos do enfermo, enquanto diz, por esta santa unção, perdão, por esta santa unção e pela sua misericórdia infinita, o Senhor vem em teu auxílio, com a graça do Espírito Santo. Aí o enfermo responde amém, e depois ele acrescenta, para que, liberto dos teus pecados, ele te salve, e na sua bondade alivie os teus sofrimentos. E aí responde amém. Então essa é a forma, né, ou a fórmula, né, às vezes se chama de fórmula, do sacramento da unção dos enfermos. Bom, é preciso preparar-se para o momento da morte, né? Isso, independente de qualquer coisa, todo cristão tem que ter isso muito claro na mente, né? Que a única certeza que a gente tem nessa vida é a morte. E que nós estejamos sempre preparados para quando ela chegar, né? Então, ter estudado e conhecido esse sacramento deve nos fazer pensar nessa realidade, na realidade da morte. E ela nos recorda a necessidade de viver sempre na graça de Deus, de crescer na vida cristã, aceitar os sofrimentos, saber lidar bem com os sofrimentos que nós temos nessa vida, né? Unirmos o nosso sofrimento aos sofrimentos de Cristo, né? Como que podemos tirar tantas graças, tanto consolo e, na verdade, crescer espiritualmente, né? Aproveitando disso, né? Dos sofrimentos, oferecendo a Deus, e receber com alegria a morte, sabendo que é o passo necessário para nos encontrarmos definitivamente com Deus no céu, né? Então, uma das formas de se preparar, né, sobretudo, né, quando a morte se mostra mais próxima, é justamente recebendo o sacramento da unção dos enfermos, né? Então, até o padre na paróquia que eu assisti nisso há alguns domingos atrás, ele estava falando justamente, né, fazendo uma mini catequese sobre o sacramento da unção dos enfermos e mostrando para as pessoas que não precisa justamente esperar a pessoa estar agonizando no hospital para receber o sacramento.
até porque agora, nesse momento de pandemia, está muito mais difícil para os sacerdotes entrarem nos hospitais para dar o sacramento, né? Então, o ideal é que a pessoa esteja em casa ainda, ou até que ela possa se deslocar até a igreja para receber o sacramento, né? Então, é importante sempre a gente ter vivo, né, na mente a importância do sacramento, né? Não deixar para buscar o sacramento, sobretudo para algum familiar ou algum amigo, quando já está ali numa situação muito próxima de fato da morte, né? Existem vários casos também que assim o sacerdote chega, dá a unção e a pessoa morre, né? Graças a Deus, né? Que bom, mas às vezes também há outros casos que não dá tempo. Quando a família chama, a pessoa já está ali no fio, no fiozinho para morrer. Aí quando o padre chega, a pessoa, o doente já morreu. Então é muito triste isso, né? E dependendo das circunstâncias, pode ser até algo muito grave, uma culpa grave para nós, né? Um pecado para aqueles que sabem, têm a consciência e não busca o sacramento para algum familiar ou algum amigo próximo. Beleza, Fernando? É isso. Opa,